Fala Dev, seja muito bem-vindo ao canal da Python Brasil. Eu sou Matheus, ADM dessa comunidade maravilhosa de Python, e na série de hoje a gente vai estar desbravando e dando start a um dos marcos aqui que é do Python do zero ao avançado. Sim, tinha muita gente que estava me pedindo aqui para começar a dar start mesmo, de fato, a uma série onde eu vou passar para vocês diversos módulos. Lembrando, essa daqui é uma série de conteúdos altamente gratuito e em toda a minha carreira aqui de desenvolvimento em Python, eu estou me dedicando a colocar aqui para vocês, então eu vou passar da forma mais didática possível, tal como eu gostaria de ter aprendido logo no início da minha carreira. Bom, na aula de hoje a gente vai estar dando start, que é literalmente preparando o nosso ambiente. Como eu não quero ficar com muita enrolação, muita balela, a ideia é fazer aulas rápidas aqui para você, então eu vou poupar vocês aqui de muita conversação, só vou pedir aqui logo no começo que se você estiver gostando aqui dessa série de vídeos e quiser me apoiar, dá aquele like aqui, comenta aqui, dá um comentário positivo, um feedback pra gente, se inscreve no canal também, acessa aqui nossas redes sociais, que lá a gente está compartilhando muito conteúdo altamente riquíssimo, na qual a gente se dedica e publica para vocês ali, para que vocês se desenvolvam nessa área. Bom, vamos dar start. Aqui na minha tela do meu computador, eu já estou aqui com uma série de slides preparada para você. Então, na aula de hoje a gente vai estar aqui aprendendo a instalar Python e rodar o programa dentro do seu computador. Por mais que é uma aula básica, muita gente tem muita dúvida aqui. Então, vamos dar sequência, de fato, com o nosso desenvolvimento do nosso curso. Mas antes da gente, de fato, colocar a mão na massa e sair fazendo a instalação de tudo, é importante que a gente entenda o que é Python. Garanto que você já deve ter ouvido falar alguma vez dessa linguagem de programação em algum lugar, seja em algum outro canal, seja em algum blog de notícias, seja em alguma documentação. Em algum lugar você com certeza já ouviu falar dessa linguagem de programação. Mas, de fato, o que é o Python? Bom, o Python ele foi criado na década de 90. Quem criou essa linguagem de programação foi o Guido, é o pai do Python. Ele preza uma filosofia muito simples e minimalista de que o simples é melhor do que o bonito. Então, o Python é uma linguagem de programação de alto nível. O que isso daí significa de alto nível, baixo nível? Coloca na cabeça que quanto mais alto nível for, mais o ser humano consegue entender e ler aquele código que está acontecendo. Quanto mais baixo nível, mais a máquina consegue entender, mas o ser humano não consegue. E a gente consegue ter uma proximidade. Quanto mais alto nível, mais próximo de uma linguagem natural do ser humano a gente tem. Quanto mais baixo nível, mais uma linguagem de máquina, binário, 0 e 1, é possível. Então, Python é uma linguagem de alto nível e é por isso que ele é tão popular e fácil de se usar e de se aprender. Por quê? Já que a gente está utilizando comandos em que literalmente a gente está escrevendo linguagens em inglês, tal como um print, como for, um while, enfim, ele é uma sintaxe muito clara, então é fácil de você bater o olho e entender o que está acontecendo lá. Então, e ele é versatilidade incomparável, então a gente consegue utilizar Python em diversos ambientes, hoje em dia ambientes Linux já vêm com Python instalado. Bom, e aqui o Python, o que a gente consegue fazer com essa linguagem de programação, já que ela é uma linguagem poderosa? Bom, a gente consegue fazer literalmente tudo, basicamente quase tudo a gente consegue fazer. Desde desenvolvimento web, então se você quiser criar o seu site, criar um portal de notícias, um blog, um streaming de vídeos, você consegue desenvolver porque já existem frameworks tal como Django, Flask, criações de APIs escaláveis e assíncronas como Fast API, automações na qual o Python ele tem ganhado muita notoriedade logo no início ali do seu desenvolvimento, que é automações de processos, desde uma extração de um relatório dentro de um CRM, a manipulação desses dados e até mesmo a entrega dessas informações de uma forma mais organizada. Python é muito utilizado para esse termo que é o RPA, o famoso RPA. Análise de dados também. Python no início ele foi muito utilizado porque no início ali quando tinha linguagem de programação que foi derivada do Python, como o próprio C, era muito complicado do pessoal da análise de dados, que trabalhavam com análise de dados, porque eles tinham que entender linguagens de programação para conseguir fazer limpezas, extrações de dados em massa, conseguir manipular vários dados de uma forma mais rápida, e aí entrou o Python. Python, por ele ter uma legibilidade muito mais clara e objetiva, ganhou muita popularidade nesse meio termo para o pessoal que trabalha com data science, com engenharia de dados, enfim, esse pessoal ali, porque hoje já existem diversas bibliotecas atualizadas e é mantida pela comunidade, como o próprio Pandas e o Matplotlib. A gente vai ter módulos aqui específicos na qual a gente vai abordar exclusivamente sobre essas bibliotecas.
Bom, e por fim, agora é inevitável que a gente não fale disso, porque já é o boom do mercado, que é a inteligência artificial. De uns anos para cá, o Python ele tem ganhado ainda mais popularidade, principalmente para quem não é desenvolvedor. Por quê? Quem é mais da área do marketing, quem não que está fora da bolha tech, tem consumido conteúdos de Python exclusivamente para somar com seus setores. Eu tenho casos específicos de que gente da área jurídica, exatamente pessoas da área jurídica, estão aprendendo a programar em Python para somar com a sua carreira. Por quê? A inteligência artificial está no meio e Python ele é muito utilizado para fazer esse tipo de trabalho, como por exemplo machine learning, deep learning, consumos de APIs como da própria OpenAI para fazer manipulações de dados ou até mesmo trabalhar e criar alguma coisa utilizando o próprio chat GPT ou outras IAs que tem no mercado. Então Python é muito popular para isso daí também. Bom, e por fim ali, por que eu devo aprender Python? E por fim, o porquê que eu devo aprender a programar em Python mesmo. Bom, Python por sua vez, ele é uma das principais linguagens de programação que muita gente dá o start mesmo nesse meio tech mesmo. Por quê? Porque, bom, principalmente Python ele é muito fácil de você aprender a sintaxe. Você não precisa de ficar meses, semanas, meses, dias, anos para aprender a trabalhar com a sintaxe. Com pouco tempo, garanto que até nesses módulos aqui que a gente passar de introdução, você já vai ter uma lógica muito bem feita. Você já vai entender o que está acontecendo só de bater o olho dentro de alguma sintaxe, até mesmo que outra pessoa escreveu. Então, o Python ele tem um código muito limpo. Em comparação com outras linguagens de programação, como o JavaScript, o próprio Java mesmo, o C nem se fala, que é uma linguagem ali que, bom, é mais baixo nível ainda. Então, comparado com eles, Python é muito mais acessível para quem não é propriamente dito da área tech, e é por isso que ganha muita popularidade. A comunidade de Python nem se fala, ela é gigantesca. A gente aqui da comunidade já somamos mais de 20 mil pessoas aqui ativamente dentro do Instagram ou até mesmo dentro da nossa própria comunidade. Então, Python, a comunidade dela é muito gigante. Então, existem ali, até mesmo aqui nacionalmente, no Brasil, e até mesmo fora do país, existem muita comunidade muito forte que mantém muito projeto muito bom. Bom, e por fim ali, por fim não, né? Bibliotecas poderosas. Tem mais de 300 mil pacotes disponíveis ali no Python, que é o órgão principal ali para bibliotecas, como o próprio NumPy, TensorFlow, que é para IaaS, Request para APIs, enfim, existem um mar de possibilidades. Se com certeza você tiver algum problema, tenho quase absoluta certeza de te falar que já existe uma biblioteca que vai resolver esse problema seu aí. Por fim, tem uma alta demanda. Se você está querendo aprender, consumir essa playlist aqui, a fins de conseguir uma oportunidade na carreira tech, tenho certeza que Python é uma boa porta de entrada. Eu atualmente moro aqui em Portugal e posso falar aqui com notoriedade para você e posso falar aqui com toda certeza. Python, ele é uma linguagem universalmente requisitada. Hoje eu trabalho em Portugal, eu uso isso aqui diariamente, eu vivo isso. Já fiz diversas entrevistas também para empresas grandes, empresas pequenas e até empresas médias. Todas elas requisitam Python para mim, todas elas chegam até mim e eles nem assim mencionam para a gente se tiver no currículo não, eles só falam no meio da entrevista e como está seu Python, como que é o Python aí, enfim. Não só no mercado nacional, que é o no Brasil, mas internacionalmente também Python ele tem uma alta demanda e aderência de mercado. Então, é possível que você consiga, sim, uma oportunidade, que é uma boa porta de entrada para que você consiga entrar no mercado tech ou até mesmo utilizar ele para dentro do projeto que você já está. Bom, e por fim aqui, vamos dar sequência, que é o quê? De fato, fazer a instalação de Python e o ambiente de desenvolvimento. Aqui eu vou mostrar para você de uma forma bem prática como a gente faz a instalação do Python e também a instalação do VS Code. O VS Code é a IDE padrão, não vou me aprofundar muito o que é uma IDE, para que serve uma IDE, mas uma IDE é basicamente um ambiente de desenvolvimento. Pensa no seguinte, é um bloco de notas na qual ele vai facilitar o seu desenvolvimento e é por isso que a gente vai estar utilizando o VS Code aqui para isso. Bom, eu já vou abrir aqui então, já vou abrir o meu navegador. Ok, eu já estou com o navegador aberto aqui, já estou aqui dentro do site principal do Python, que é python.org. O que importa para a gente aqui é o download. Aqui no download ele já vai estar apresentando para a gente aqui o download for Windows. Se por acaso você tiver macOS, vai estar aparecendo macOS ou Linux, possivelmente já vem
já vem o Python instalado dentro do Linux das principais distribuições. Basta clicar aqui, aqui ele sempre vai trazer para você a última versão, que é a versão mais estável, que já está rodando na maioria dos computadores ali. A gente abre ele é bem rápido para fazer a instalação. Bom, eu não vou fazer a instalação porque eu já tenho Python instalado na minha máquina aqui, que eu não quero causar conflito. Mas basicamente o que você vai fazer? Seleciona esse item aqui, ó, add python exe ao path. E depois vai dar um install now. Depois você vai fazer a instalação, vai fazer ali, pedir para fazer, vai pedir acesso ao administrador, pode dar acesso ao administrador sem problema e dar continuidade, ok? E agora, por fim, a gente vai fazer a instalação do VS Code. Bom, basta colocar no seu navegador ali, no seu ambiente de pesquisa, VS Code Download, ele vai apresentar aqui essa tela aqui para você, vou deixar o link na descrição também para facilitar. Download for Windows, ou você escolhe o seu ambiente de desenvolvimento. Ele já vai baixar aqui o instalador, e aqui é o mesmo esquema do que o Python. Basta clicar nele, seguir o step by step. Não recomendo você tirar qualquer configuração prévia que eles deixam aqui dentro. Eu não vou fazer instalação porque eu já tenho instalado na minha máquina aqui também, ok? Então aqui é bem simples. Deixa ele abrir aqui para nós, ok? Já abriu? Eu vou avançar aqui, ó. Eu aceito, concordo, vou dar um avançar. Aqui não mude nada, não deseleciona. A única coisa que eu recomendo é o quê? Criar um atalho na área de trabalho, dar um avançar e vai dar um instalar. Eu não vou fazer porque ele já tem aqui instalado na minha máquina, ok? Bom, feito isso, feito toda a parte da instalação, possivelmente você vai ter o VS Code instalado aí na sua máquina. Eu vou abrir aqui o VS Code para vocês. Bom, basta colocar aí no seu pesquisar no seu sistema operacional o VS Code e ele vai trazer para você uma telinha como essa daqui, ó, o próprio VS Code aberto. Ok, aqui eu já estou aberto em um dos projetos que eu tenho aqui. O que eu vou fazer é reiniciar ele. Então eu vou querer aqui iniciar numa nova janela. Vou fechar aqui a janela anterior. Para você, possivelmente vai estar aberto dessa mesma forma aqui, ó. Ok, vai aparecer a tela do Welcome, ok, sem nenhum problema. Qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui de setup, de configuração inicial? Eu recomendo fortemente que vocês adicionam as seguintes extensões, que é o que? Vai vir aqui em Extensions, ok? Você vai digitar aqui, ó, Python. Digitou Python aqui nas extensões, o que vai aparecer para você? Algumas extensões do próprio Python, como, por exemplo, o Python e o Pylance. O que é esses caras aqui? Bom, o Python ele nada mais é do que uma extensão do VS Code que vai auxiliar para vocês na autoidentação e até mesmo em algumas dicas aqui dentro que o próprio VS Code vai trazer. Então, recomendo fazer essa instalação. O Pylance, a mesma coisa. O Python Debugger, recomendo também você fazer a instalação aqui e sem problema nenhum você já vai ter esses três aqui. É a primeira coisa que você vai fazer quando você abrir o seu VS Code. Bom, e a princípio agora que a gente já tem o nosso Python instalado e o VS Code também instalado, a gente já pode brincar aqui. Então o que eu posso fazer? Open Folder, ele vai falar aqui para a gente abrir uma pasta do nosso computador, eu posso selecionar qualquer pasta. Uma dica que eu dou para você, crie uma pasta separada no seu computador, onde você vai passar a escrever todos os scripts dessas aulas aqui. Então eu vou separar uma pasta aqui, ó. Eu estou aqui dentro do meu disco D, vou criar uma pasta aqui, colocar aqui, ó, Python Brasil aulas de Python. Ok, estou aqui dentro, perfeito. E aqui dentro eu já posso começar a criar minhas pastas aqui, como por exemplo, aula, vou colocar aqui, ó, módulo 01, que esse aqui é o primeiro módulo nosso. Ok, já selecionei a minha pasta. Aqui, ó, lembrando, a gente já está dentro da nossa pasta. Aqui a gente não tem nenhum arquivo. O que a gente vai fazer? Ou a gente clica nesse papelzinho aqui, que ele vai criar um arquivo novo, a gente vai nomear esse arquivo, ou a gente dá um Ctrl N. Ctrl N ele já vai criar aqui para nós. Mas eu gosto aqui basicamente de clicar aqui nesse papelzinho, e aqui a gente vai colocar o nome do nosso arquivo, aula 01. Lembrando, todo arquivo Python ele tem a extensão .py. Se você não colocar essa extensão, o VS Code não vai entender que esse daí é um arquivo Python e nem o próprio Python vai entender que aquele é um arquivo que ele tem que executar o script. Então, todo arquivo que você criar, coloque .py no final, que não tem erro. Criou aqui aula 01.py e agora a gente já tem o nosso primeiro, vou até dar um zoom aqui, ó. A gente já tem o nosso primeiro arquivo Python criado. Como é que a gente escreve nossa primeira sintaxe? Como de costume, como é uma aula inicial, vamos criar o nosso infame Hello World aqui, ok? Para Python,
o que a gente vai fazer é dar um print. O print, basicamente, ele é o comando para exibição de informações no nosso terminal, ok? Então, eu vou colocar um print aqui. Vou colocar aspas duplas ou aspas simples, ok? Vou colocar aqui, ó, hello world. Ok, vou dar um Ctrl S para salvar. E aqui eu tenho duas formas de executar. No próprio VS Code, como eu mencionei, ele já é um ambiente de desenvolvimento na qual a gente vai conseguir ter uma agilidade maior nos nossos projetos. Eu posso clicar literalmente aqui, ó. Cliquei aqui, ele vai abrir para nós o terminal. Ó, percebe que ele já executou? Perfeito. Apareceu Hello World, parabéns, você já começou a dar o seu start em programação utilizando Python. Mas eu vou mostrar aqui para você uma outra forma que a gente tem de executar esse script aqui. Bom, sabendo que a gente já está utilizando Python, como que a gente sabe que o VS Code está utilizando Python para executar os scripts? Aqui na parte inferior esquerda, se a gente for notar aqui, ó, a gente vai ter um 3.12. Aqui provavelmente para você vai estar 3.14, que é a última versão do Python. A gente pode clicar aqui nele e ele vai estar aparecendo aqui para nós, ó. Qual que é o interpretador que a gente vai estar selecionando. O interpretador nada mais é do que qual que é o cérebro de linguagem de programação que a gente vai estar utilizando para compilar esse código. Porque se a gente não selecionar isso daqui, ele vai falar assim, pô, beleza, é um arquivo texto que tem um .py ali no meio. Só que, como a gente tem o Python instalado, eu quero executar um programa, eu quero falar para ele que isso daqui é um programa que eu estou executando. Então a gente seleciona. Eu tenho duas versões do Python, 3.10, 3.12, você vai selecionar a que você tem aqui dentro. Beleza. Feito isso, você já está selecionando aqui e tem outra forma da gente executar, que é digitando Python e o nome do nosso arquivo, aula. E eu vou dar um tab. Eu começo a digitar, dou um tab e ele auto-preenche aqui, ok? Vou dar um enter, ok. Você percebe que ele já executou a mesma coisa. Bom, nessa aula aqui, então, a gente aprendeu, já deu o básico do Python para você, já fizemos a configuração aqui. Nas próximas aulas a gente vai estar adentrando um pouco mais na sintaxe, na linguagem de programação. Aqui a ideia é que a gente passe essas aulas aqui mais rápidas, mais intuitivas, mais mão na massa. Não quero trazer tanta teoria assim para você. E a gente vai se desenvolvendo ao longo desses módulos aqui. Mais uma vez, eu peço, se por acaso você estiver gostando aqui e apoiar a gente, comenta aqui, dá aquele feedback positivo, avalia aqui a gente com aquele like, se inscreve no canal também. Isso ajuda e influencia demais a gente continuar produzindo conteúdos aqui para você também. Ok, te vejo na próxima aula.